Estamos hoje na nossa segunda quinta-feira, onde nós nos propusemos a falar sobre como nós trabalhamos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, amém? Em nome de Jesus. Eu senti a necessidade de usar essas quintas-feiras e gravar as mensagens, onde nós vamos vamos dar uma geral por tudo aquilo que nós fazemos e cremos. Então vai ficar gravado, então alguém quiser saber como é que a gente pensa tal coisa, tá lá. 1 Pedro, capítulo de número 5, versos de 1 ao 4. Amém? Eu peço aos presbíteros, ou líderes, ou pastores que existem entre vocês, eu sendo presbítero também como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O meu pedido é: pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento, mas de maneira espontânea, como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores daqueles que vos foram confiados. Antes, tornem-se modelos do rebanho, porque em breve o Supremo Pastor se manifestará, e vocês receberão da mão dele uma coroa de glória, sem tamanho, sem par, sem igual. Amém? Eu queria falar hoje, em nome de Jesus, como nós trabalhamos atividade pastoral, atividade de vida, atividade de aconselhamento. Então, querido, falando só daquilo que existe no Novo Testamento, são diversas as vezes que os apóstolos, ou mesmo o Senhor Jesus, citam, eles jogam uma luz sobre essa questão. E eu escolhi entre tantos textos este daqui de Pedro, porque ele começa no versículo 1 do capítulo 5 falando: eu tenho um pedido a fazer para vocês. Está escrevendo na igreja: eu tenho um pedido a fazer, eu que sou também como vocês. O meu pedido é o seguinte: pastoreia a igreja. Cuide da igreja. Pastorear é cuidar, apacentar. Façam isso no meio do povo. E quando você vê essa ordem, esse pedido do apóstolo Pedro, eu já vou para o primeiro ponto. O ponto é que a função, ou melhor, o trabalho do apacentador, ele é um trabalho bíblico, ele é um trabalho necessário, você já vai descobrir por quê. Poderia ficar só aqui na recomendação. É um trabalho bíblico, é um trabalho necessário. Então, quando nós falamos sobre atividade ministerial, de ministérios na igreja, nós passamos por isso daqui. E como é que nós entendemos e queremos ser? Como foi na quinta-feira passada, nós vamos fazer isso em 3 pontos. Primeiro, o que é que Deus disse? Segundo, o que é que nós estamos fazendo? Terceiro, aonde é que nós temos que chegar? O que foi que Deus disse? O que nós estamos fazendo e onde temos que chegar? Porque eu acredito, irmão, se nós não passarmos por esses 3 degraus, a gente não consegue entender as coisas. Que não vou começar a falar, a ler Bíblia, um monte de versículo, e aí você vai olhar para o lado, mas ei, espera aí. Isso nós não estamos fazendo. Então, isso é parte de onde nós temos que chegar. Mas vamos lá. Existe uma ordem, olha, pastoreie o rebanho, cuide das pessoas. Porque pessoas precisam de cuidado. Isso aí, querido, está na gênese, está na essência do ser humano. Você não nasceu de chocadeira, alguma coisa assim. Você nasceu e foi cuidado. Todo ser humano que não é cuidado por alguém,
Das duas, uma, ou ele morre, né, nos seus primeiros dias, se não for cuidado, morre. E se ele conseguir ultrapassar os seus primeiros dias e, por exemplo, entrar na adolescência e não tiver um cuidado também, ele vai se transformar num cidadão ou numa pessoa muito complicada. Então está na essência do ser humano ser cuidado. Alguém pode dizer assim: ah, mas eu sou cuidado por Deus, e aleluia, glória a Deus. É exatamente, você é cuidado por Deus. Só que Deus é espírito. Então o que Deus em espírito faz? Ele capacita, ele comissiona, ele chama pessoas, como seu pai, a sua mãe. Ah, não tive pai nem mãe. Então vai ser alguém que vai passar pela sua vida, ou deverá passar pela sua vida, e vai prover, vai te dar isso. Este cuidado. E quem até hoje nunca foi, e vem à igreja, e vem para a congregação, encontra. Ele vai encontrar isso daí. É uma necessidade. Então o apóstolo Pedro, como Jesus, como a Bíblia, ela fala as necessidades do homem. Ela fala as necessidades do ser humano. Então ser cuidado, ser aconselhado, é uma coisa maravilhosa e uma coisa muito boa para nós. E aqui tem algumas coisas, né, que nós não devemos fazer isso por constrangimento. O que é constrangimento? Ou seja, as coisas estão todas, vamos dizer assim, tudo largado. E aí alguém vê uma situação, e ele é constrangido pelaquela situação. Puxa, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que falar, alguém tem que cuidar, alguém tem que botar a mão. Aí ninguém bota, puxa, eu tô corado, eu tô vermelho. Então eu vou lá e tento fazer alguma coisa. Não é para ser assim. É para ser de maneira espontânea. Ou seja, é para ser algo que nós temos para dar. Quem é que quer? Nós temos para dar. E aqui tem uma outra coisa importante, irmão. Quem é que quer? Quem é que quer? Nós temos para dar. Por quê? Por causa desse outro aqui, ó. Versículo 3. Nós temos que pastorear, nós temos que dar isso para as pessoas. Os ministérios têm que trabalhar dessa maneira. Não como dominadores daqueles que vos foram confiados. Isso aqui é muito sério. Então, como é que nós queremos? O que é que Deus disse? O que Deus disse é que nós devemos ajudar, servir ao outro, sem ter o desejo de dominar esta pessoa. Porque, irmãos, toda pessoa que se nota nela que ela precisa de um cuidado, de um aconselhamento, de um direcionamento, se eu que for fazer isso, se você que vai fazer isso, não tiver a sua vida muito firme, muito embasada em Deus, você vai querer trazer essa pessoa para o seu domínio. Deus nos chamou para cuidar e ajudar os outros, e não sermos dominadores dos outros. Ah, porque agora essa igreja eu sou pastor, então a velha frase, né? A velha frase: vocês são minhas ovelhas. Minha, meu, pronome possessivo, posse, indica posse. Não, Senhor. A Bíblia diz claramente: minhas são as ovelhas, diz o Senhor. Então quem é que são os ministros? Quem que é o pessoal do ministério? Qual que é a função desse pessoal? É cuidar daquilo que não é deles. Isso é o que a Bíblia diz, e é o que nós queremos fazer. Porque se você troca, você entra numa posição de deusinho. Você vira um coronel evangélico. Você vira um dono de rebanho ou algo assim. E se você é dono, muitas pessoas, porque têm a posse de algo, acabam incorrendo em pecado. Por quê? Porque quem tem posse vai exercer autoridade. E o que muitas pessoas estão chamando de autoridade aí, na verdade não tem autoridade nenhuma, é autoritarismo. Porque eu sei que eu tenho posse,
Porque tenho posse, eu vou lá e maltrato. E aí você vai entender porque muitas pessoas têm dificuldades de enxergar e de se relacionar com Jesus, porque Jesus chamou os pastores, os pais, os líderes, como eu estava falando domingo, para serem figuras demonstradoras de Jesus. E não o próprio Jesus. Aonde esbarra numa daquelas linhas que passa por aí, a chamada, até no sábado o Tabaté estava falando sobre isso, a chamada paternidade espiritual. O que as pessoas estão falando? Não, olha, agora eu sou pai espiritual. Eu falei, não, pai nem do filho dele. Ele quer pular para os outros. Mas vamos lá, vamos ajudar. Não, que agora eu sou pai espiritual de fulano e tal. Essa pessoa está... Porque se eu, por exemplo, que vim de uma família, já contei várias vezes, complicado, realmente estava precisando encontrar o pai e encontro uma pessoa dessa, a minha vida vai aí que vai para o fundo do poço mesmo. Porque se eu quisesse encontrar amor, não encontraria. Eu ia encontrar o quê? Um dono, um novo dono, uma nova pessoa que usa o seu posicionamento de maneira errada. Então, querido, como é que nós enxergamos isso e trabalhamos isso? Pastores, líderes, profetas, evangelistas, mestres, quem são essas pessoas aí? Ou melhor, quem devem ser essas pessoas? Eles devem ser facilitadores daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É isso que eu sou. Eu não sou seu dono, não sou seu senhor, não sou capataz, não sou segurança patrimonial, não vou instalar câmera na sua casa, não vou fazer nada disso. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Quem devem ser os ministérios? Um facilitador daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ou seja, por isso que faz sentido que Jesus falou, o maior seja o que serve. Serve o quê? Serve o outro com os seus dons, para que o outro chegue, como diz lá em Efésios, na plenitude daquilo que Deus quer para ele. Para que ele também possa fazer na igreja o que Deus chamou ele para fazer. E aí eu entro no número 2. A igreja, a nossa congregação, a nossa igreja, não está baseada nos meus resultados ou na minha performance como pastor ou alguma outra coisa, ou pregador. Não está. Ela está baseada nos resultados de Jesus na cruz. Não esqueça disso. Porque aqui tem uma outra coisa, que aqui fala sobre ser modelo do rebanho. Então, se eu pego esse versículo 3, que eu não devo ser um dominador daquele que me foi confiado, mas eu devo liderá-los através do meu exemplo, e não através da minha mão forte, do meu grito, da minha carteirada. Tu não sei o que é carteirada? Olha, não sei o que, mas é o seguinte, eu sou pastor, então é isso daí. E chamam isso de autoridade. Não tem nada a ver com autoridade. Isso é autoritarismo e é fraqueza isso daí. Porque se eu tenho que forçar alguém, eu tenho que gatar alguém para o braço, não sei o que, para fazer aquilo que Deus me direcionou a igreja a fazer, já pronto, acabou. Então aqui, irmão, podemos ver a essência da verdadeira autoridade, que é a autoridade que vem de Jesus. Não é uma imposição, é uma inspiração. O que é que nós devemos? Aí eu falo de onde nós queremos chegar. O que Jesus falou? Que nós devemos ser pessoas que inspiram os outros e não massacram os outros. Então foi isso que Jesus falou. E é para lá que nós estamos caminhando. Não chegamos ainda, irmão. Mas é para lá que a gente tem que caminhar. E aí tem que contar com todo mundo, porque nós somos comunidade. Estão entendendo? A inspiração, o exemplo. Eu sigo aquele líder, eu sigo o marido, eu sigo quem quer que seja, o pai. Não é porque ele tem uma cinta e vai me castigar depois. Não é porque ele falou alto. Não é porque ele fez uma reunião e ele é um cara enérgico.
não é porque ela é ameaçadora, não é porque depois vão me tirar do não sei o que da igreja. Não, não pode ser assim. Não deve ser assim. Deve ser por inspiração. Eu vou seguir a você porque essa direção, esse estilo de vida que você tem, inspira a mim. E aí eu vou naturalmente para debaixo da sua autoridade. Mas é autoridade real, é autoridade pura. Não é autoritarismo. Como eu estava falando domingo, a gente escuta a palavra autoridade e a gente logo já se arma. Por quê? Porque toda a construção da nossa vida está errada. Está cheia de ferida. Então se entra alguém para ser seu chefe, você já se arma contra ele. Pai, mãe, pastor, líder. Você fica meio assim estranho. Quando você sabe que vem uma coisa, tem 5, 6 jovens lá, daí eu pego o seu Leandro, agora você vai ser consagrado a pastor, os outros já não olham ele mais da mesma maneira. Estão entendendo? Então a verdadeira liderança é inspiradora. Eu me lembro de um filme, acho que todos assistiram aqui, se não assistiu, assista. É um dos meus filmes preferidos, se chama Coração Valente. Quem assistiu Coração Valente? É antigo. Lá do William Wallace, né? Você lembra do filme? Tem uma hora lá no começo que está o exército inglês, lá do outro lado, e aqueles bandos de gato pingado aqui do lado, aqui dos escoceses. Aí chegam lá os nobres. Quem que eram os nobres? Eram os líderes de direito. E aqueles camponeses que estavam lá, como no próprio filme, escute bem, no próprio filme dizia: nós lutamos por vocês, porque se nós não lutarmos, você tira nossas terras. E a gente passa fome, ó. Está entendendo? Ah, eu faço tal coisa na igreja, eu obedeço tal coisa. Não é por amor, não é pelo que tem que ser, mas porque senão alguém vai tirar o meu ministério, vai tirar o não sei o que eu faço. Pronto. Aí tá todo mundo naquele negócio, o pessoal decide ir embora, daqui a pouco vê um cavalo lá no fundo que é o William Wallace, lembra do filme? Aí ele começa a passar na frente, assim, ele faz um discurso. E o discurso é muito legal. Ele faz um discurso e o pessoal tem um cara que fala assim: mas se a gente for lutar, a gente vai morrer. Então ele falou: então tudo bem, vai embora, que daqui a talvez algumas semanas esse mesmo exército vai matar você. Vai matar você na cama, dormindo. Hoje você tem a oportunidade de lutar. Quem vem comigo? Ele virou as costas, a galera foi. Ele não chegou: se você não trabalhar comigo, eu tiro o seu ministério, se eu tiro o seu lugar, eu tiro o seu quê, eu te amaldiçoo, eu jogo sei lá o que tem por aí. Estão entendendo, irmãos? Aqui, ó, o texto, ó. Modelos também fala de uma coisa, de exemplo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: torna-te, pois, padrão dos fiéis. Modelos, exemplos. E deixa eu colocar você no lugar certo, porque se você não estiver no lugar certo, o contexto da Bíblia vai ficar fora. Porque a Bíblia, Deus, nós já falamos tantas vezes, Jesus sempre se relaciona com os seres humanos. Os seres humanos são limitados, são falhos. Então Deus, Jesus não chamou 12 porque escolheu que eles eram os top. Não, ele chamou e já sabia que aqueles caras ali não iam aguentar amarrado. Ele sabia. Você acha que tudo aquilo que Jesus fez na cruz, ele contava com os 12? Não, ele estava em cima dele. Ele é a rocha. E ele não estava em cima da performance apostólica. Ele estava em cima dele. Tanto é verdade isso, que em João 6 ele manda todo mundo embora. É o seguinte, foi todo mundo embora, vocês não vão embora por quê? Pode ir embora também, vai embora todo mundo. Aí o Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem as palavras de vida eterna, deixa a gente ficar aqui. Jesus, ele mandou todo mundo: pessoal, não precisa de vocês não, o negócio é em cima de mim. Então, irmãos, escute bem em nome de Jesus, o que é ser exemplo? Número 1, ser exemplo é ser uma pessoa perfeitinha, certinha, toda hora, bonitinha, cheirosinha, barba feita, cabelinho do lado, andando bonitinho, de terninho e gravata. Oi, sim senhor, não senhora, bom dia, boa tarde, boa noite, dando risada. Parece um bonequinho, sabe? Oi, tudo bem? Ei, opa, ei. Não.
Ser exemplo, irmãos, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa antes. Sabe por quê também que eu não acredito nisso? Porque este tipo de exemplo necessitaria que vocês estivessem comigo 24 horas por dia, para vocês analisarem todas as facetas e detalhes da minha vida, e em todas as facetas e detalhes da minha vida, eu iria acabar mostrando para vocês, sabe o quê? Um cara mascarado, que a Bíblia chama de hipócrita, que eram os fariseus. Eles não eram aquilo, não eram, mas perante as pessoas eles demonstravam que eram. E quando Jesus veio, você já sabe a história, né? Mateus 23, ó, o couro comeu. Por quê? Jesus foi em cima e disse, cara, vocês falam e não fazem. Você manda amar e não ama. Você manda perdoar e não perdoa. Você ata fardo pesado para colocar para os outros, mas nem com o dedo você movimenta. Então para, cara, dá isso aí. Então o que é que eu acredito que é se tornar exemplo? Que existe alguns determinados momentos da nossa vida que as luzes, que os olhares se voltam para você. Neste momento, toma a decisão certa. Porque é nestes momentos que nós marcamos as vidas das outras pessoas. Porque ser certinho, bonitinho, robozinho, toda hora legalzinho, não dá. É engraçado. Tem outro filme também que é muito, muito legal, pode assistir, que esse filme é legal. Já assistiu O Homem Bicentenário? Quem já assistiu esse filme? O Homem, é antigo, eu estou falando de filme antigo. O Homem Bicentenário, que era um robô na família e tal, lá. E o robô era perfeito, o robô perfeitinho, ele fazia tudo, ele era uma máquina. Sabe qual era o maior desejo da máquina? Você lembra do filme? Se tornar humano. Era o maior desejo da máquina. Então, queridos, é impossível para a igreja, para a membresia da igreja, me acompanhar 24 horas por dia com uma prancheta, olhando a hora que eu acordo, se eu acordo com o pé direito, esquerdo, sabe? Eu acordo, eu acabo de saber, irmãos. Então, eu já quero dizer isso. A atividade ministerial desta congregação é composta de gente. Eu não estou abrindo uma brecha para alguém entender que eu estou sendo licencioso. Ah, então ele está falando que a gente pode pecar lá. Não estou falando nada disso. Inclusive, torna-te padrão e seja exemplo, é que os ministros, os pastores, as pessoas devem se esforçar cada dia mais em Deus. Para quê? Para quê? Para que até quando eles errarem e errarão, possa se extrair um bom exemplo daquilo ali. Você entendeu? Porque senão, irmãos, não dá. As pessoas vão querer, por exemplo, cobrar dos seus líderes o seguinte: eu acordar cedo, tá lá Renata, Helena, acorda, já tem um cara com a prancheta na porta. Eu acordo, tenho que dar 2 beijinhos na minha esposa. Oi, querida, você acordou? Sim, meu marido amado. Sim, vamos tomar um café? Já está na hora de ir para a escola, queridinha filhinha. Você é tão lindinha, você já escovou seus dentinhos? Vamos, papai vai te levar. Isso é um androide, é uma desgraça, isso não existe isso. Por isso que eu não acredito que ser modelo é ser perfeito. Você está entendendo, irmãos? Mas ser modelo e se tornar padrão é que em determinados momentos da nossa vida, quando todos estão olhando, tome a decisão certa, porque naqueles momentos você vai marcar a vida das outras pessoas positivamente. Amém? É isso. E tudo isso tem uma recompensa. Agora vá, por favor, para Efésios capítulo 4, verso 11. Texto muito, muito, muito conhecido. Efésios 4, 11. Eu recomendo também um vídeo, até coloquei ele hoje no Facebook. Se você tem acesso à internet, quero te recomendar, ouça lá, ouve. É um vídeo muito antigo, acho que foi gravado em 2012, chamado Pastoreio. Ouve aquilo em nome de Jesus, foi gravado há 2 anos atrás.
Então, o que a gente está fazendo hoje é uma mistura, daquilo lá, mas ouve e analisa, abre a Bíblia na sua casa. Efésios 4:11, escute bem. Diz que, versículo 11, diz que Deus concedeu, Deus deu de presente, Deus colocou, Deus conferiu, Deus deu à igreja. Deu o que para a igreja? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Conhecido como os 5 ministérios. Tem muitos outros. Mas vamos dizer que esses 5 ministérios aqui são os ministérios cabeças, aqueles que encabeçam. Aqui tem uma outra confusão. O pensamento de Paulo, o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus a respeito de ministério, não é posição de gente que é melhor que o outro. É uma posição de serviço. Eu acredito desta maneira, segundo a Escritura, que quando Deus chama você para o ministério, não é para você ser o estrela, não é para você ser o bobão, o babacão. Agora eu tenho poder de matar, de viver, de tirar uma pessoa, de colocar uma pessoa. Isso é uma loucura. Mas quando Deus chama alguém para o ministério, é porque Deus viu uma coisa em você. E qual é essa coisa? Que você já está suficientemente maduro para pagar o preço por outros e servir os outros. Porque a palavra ministério é trabalho, não é? Uma vez eu estava conversando com um cara, ele falou assim: meu sonho da minha vida é ser um pastor. Comecei a dar risada. Você dá risada, o cara não entendeu nada. E aí, daquela coisa, eu falei assim: não, porque eu quero ser um pastor, mas eu não quero ser assim qualquer. Ele falava: não, eu quero ir lá na frente, eu quero que esteja todo mundo, eu quero que as pessoas orem, quero que tenha óleo, quero que me reconheça, eu quero, sabe? Não é, não entendeu nada. Eu falei: você acredita que você é? Eu falei: eu acredito que eu sou. Eu falei: então seja. Essa aqui é a grande diferença, irmãos. Se Deus chamou você em alguma das funções dos 5 ministérios, você já começa fazendo naturalmente, sem perceber. E quando chegar a hora do reconhecimento, vai ser uma coisa tão natural, sabe por quê? Porque a igreja já reconhece você, faz tempo. Não precisa ser uma coisa imposta, está aqui esse casal, vocês vão ser pastor, e o pessoal engole, hein? Vocês têm que engolir, porque nós ungimos, então esses 2 aqui. Olha que coisa horrorosa, né? Não, ele nasce, por exemplo, principalmente a atividade pastoral, ele nasce do meio do povo. Você já está sendo um tipo de pastor faz muito tempo. O apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante lá em 1 Coríntios 4, que ele diz: olha, existem muitos líderes na igreja, mas pais existem poucos. O apóstolo Paulo faz diferença entre líderes e pais. E o que mais a igreja precisa é de pai e mãe. Então, diante disso que eu consigo ver e você consegue ver, somente 2 coisas podem acontecer. Primeiro, a gente fazer um culto domingo, eu prego sobre paternidade, pego uns versículos lá, a gente apaga a luz, chama as pessoas aqui na frente, alguns choram, alguns lembram do papai, eu não lembro de pai nenhum, não sei o que lá da conta, como você quiser. E aí está resolvido o problema. Essa é o número 1. 2, a gente trabalha servindo os outros com os nossos dons. E aí, dia após dia, a cura vai brotando. Vai verdadeiramente sendo completada aquela lacuna, aquele buraco que existia na vida de determinada pessoa. Se eu não conseguir enxergar ministério direito, eu vou enxergar como Pedro falou para não enxergar, que agora eu sou líder, eu mando. Essa coisa que tem. Sou líder, agora eu mando em todo mundo. E os caras já vêm com, parece que já vêm com uma coisa pronta, né? E agora quem não fizer o que eu quero,
é assim, assim, assado, que agora vamos dançar conforme a música, e começa aquelas coisas. O cara está perdido. Perdido. Ele não entendeu. Ele vai machucar os outros. Ele vai ferir um monte de gente. E vai largar pelo caminho um monte de gente que realmente precisava ser pastoreado, precisava ser cuidado. E quando ele foi, ele falhou. Só que essa falha, alguém vai se aproveitar. Alguém chamado Satanás. Então ele vai botar uma marca em você. Irmãos, são toneladas de pessoas, crentes, evangélicos, sei lá como se quer chamar nas igrejas, totalmente marcados e feridos por causa disso. Porque a líder que passou determinado pela vida dele, fez isso. Então, por exemplo, agora ele vem na Petra, ele vem na igreja A, B, C, a igreja da esquina, a outra igreja da outra esquina, ele chega lá e ele vê uma figura, ele vê uma pessoa, ele já dá passo para trás. Ele não se entrega mais, o diabo fecha o coração da pessoa e a pessoa fica desconfiada, machucada. Fala, irmão, vamos tratar isso e faz assim, ó. Ele não abre mais. Por quê? Porque a experiência que ele teve com aquela pessoa que deveria ser pai dele, pai mesmo, foi uma figura autoritária e promoveu uma escravidão. Versículo 12. Porque existem os ministérios? A Bíblia é tão linda. O ministério existe para aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar, desenvolver. Isso significa duas coisas. Primeiro, os santos não estão prontos. E a vida no Espírito Santo e a vida na igreja, a razão da igreja, da congregação, é você ter condições de desenvolver-se espiritualmente, desenvolver o seu caráter, etc. e tal. Então Deus quer isso, irmão. E por isso que Deus colocou os ministérios, ou os facilitadores. Facilitador não é entregar tudo de bandeja, tá, irmão? É a pessoa que pega na sua mão e anda com você pelo caminho. Não é, agora você vai ver. Vai ser tudo moleza. Não é isso. Por que eu devo aperfeiçoar os santos? Por quê? Para que a igreja cumpra o papel que ela tem. Aqui está o outro engano, irmãos. E aqui você vai ver mais um ponto da nossa congregação. Como eu falei, a congregação Petra não está baseada no meu desempenho pastoral de algum líder. Então eu não estou aqui para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. É só você ler. Por que os ministérios existem? Para aperfeiçoar, para dar treinamento, para dar arma, para dar ferramenta na sua mão, te ensinar a usar para que você use. Que senão fica o quê? Uma igreja de parasitas, uma igreja de gente morta, uma igreja que não entende nada, enquanto tem um cara aqui que ele sabe tudo da Bíblia, ele sabe tudo do mistério, ele sabe tudo, ele é o cara. E você? Não sabemos nada. Faz 20 anos que eu sou cristão, eu não sei nada, eu não sei ler a Bíblia, eu não entendo nada, mas tem alguém que entende por mim. Quem é que entende no meu lugar? É o pastor, e o pastor sabe. É aquele irmão, é aquela irmã tremenda, é aquele homem de fogo, essas coisas por aí vai. Então eu na igreja, eu não sei de nada, se tiver alguma emergência na minha vida, não sei agir biblicamente, eu não sei nada, eu estou aqui, eu gosto do culto, eu choro domingo, e eu vou embora para minha casa, oco. E já faz 20 anos. 20 anos na igreja. Eu não sei quem foi Josué. Davi, aquele menino que traiu. Eu não sei quem construiu a arca, se foi Noé ou Moisés. Mas eu gostei dessa pregação, hein? Olha, ó, mexeu, ó. Ai, ó, aí pega, mostra o braço. Eu não consigo entender até hoje isso, mas tudo bem. Olha, eu fico olhando no braço do cara. Arrepiei e tal. Também, legal. Para quem gosta. Acho interessante. Aí você vai ver, mas e a sua vida, e o seu caráter, e o seu conhecimento de Deus? Você já entra na presença de Deus sozinho?
Você fala com Deus todo dia, você entra no Santo dos Santos, você tem um relacionamento com Deus? Não tenho. Quem tem é o pastor tem por mim. Os ministérios fazem isso no meu lugar. Eles leem, sabe? É que nem filhote de passarinho. A mamãe pássaro vai lá, come um bichinho, come. Fica no papo dela assim. Depois ela chega lá nos filhotes, ela faz o quê? Ela regurgita, ela joga a comida mastigada na garganta do passarinho. Aí, quando você estiver lá na sua casa, com a sua esposa, ou lá no seu trabalho, quando você estiver na sua vida, e não tiver um pastor perto, não tiver um ministro, não tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus perto, e você precisa saber agir como Deus agiria, você não sabe, e aí o diabo vem e cata você. Você não sabe se é certo ou errado, você não sabe discernir. Então, a função, a razão dos ministérios é treinar a igreja, equipar a igreja, dar ferramentas para você, dar entendimento, ensinar você a andar com as suas próprias pernas e não tornar vocês dependentes do ministério. É aqui que está o ponto, irmão, de diferença desta congregação onde nós estamos aqui. Então escute bem o que eu vou dizer para você, para no dia de amanhã você não estranhar. Qual é a razão do meu ministério? Eu, Cristiano, qual que é a razão do meu ministério? Eu vou falar para você. Me tornar obsoleto. Me tornar inútil. Quando eu me tornar inútil na sua vida, eu completei a minha obra. Inútil que eu falo não é mais sem importância, morreu, não é isso. Mas é quando eu olhar para o lado e já não ver mais um menino na fé, eu já vejo um cara da minha estatura, espiritualmente falando. Aí aquele garoto que eu peguei na mão lá atrás, já não é mais um garoto, é um homem maduro na fé. Já não é mais o meu filhinho espiritual, é um aliado espiritual para a obra de Deus. Aqui está o ponto. Então eu não vou tornar ninguém, e não vou deixar que ninguém torne ninguém dependente de ministério, de pastor, de irmã, de sei lá quem. Então a minha função é dar as ferramentas que você precisa e ensinar você, ou seja, trabalhar trabalhar para a sua maturidade e não para eu me tornar o seu sustentador para sempre. Tem gente, irmão, que liga para mim, dá até dó. Então, pastor, eu ia abrir a torneira pelo lado direito, a minha mulher falou para abrir pelo lado esquerdo, eu não estou falando com ela, dá para você vir aqui? Não, não dá. Por isso que eu digo não para um monte de gente, não vou. Qual que é a questão, irmão? Então, eu estou aqui na cidade, eu vi uma saia, queria saber se eu compro verde, eu já desliguei. Porque aqui tem um outro engano, irmão. Pastores, ministros, liderança de igreja, eu estou falando da questão pastoral, porque Paulo, eu já vou falar sobre isso, ele separou liderança de pai. Não servem para ficar de tiracolo seu. Então tudo tem limite, irmãos. E aqui tem uma outra frase. Se você quer que os pastores, que os líderes, que os mestres, que os professores da sua igreja estejam sempre sadios, bem firmados e aquela coisa na fé, para te dar o melhor alimento, investe neles também. E uma melhor maneira de investir é não encher a paciência. Tem gente que enche a paciência. Ele não está com problema. Ele não está com problema espiritual. Ele não está com problema nenhum. Ele quer que eu vá lá para ele vomitar, desculpa, na minha orelha, um monte de lixo que ele comeu o dia inteiro. Ele assistiu Gugu. Gugu nem tem mais, né? Gugu tem. Gugu, Faustão, Pânico, um filme de terror, um filme do Satanás. E aí ele foi lá e comeu 5 pratos de feijoada, era meia-noite, ele sonha. Aí no outro dia ele vem querer saber o que significa o sonho. Eu desligo. Significa, não vou falar. Então, queridos,
Escute, a atividade pastoral ela está também inserida aqui, na ajuda. E quando fala de ajuda, fala de hora emergencial, onde eu e minha esposa, eu e minha família, eu e meu irmão, nós não estamos conseguindo resolver mais. Onde que você vê isso na Bíblia? Quando Jesus fala, ó, seu irmão pecar contra ti, vai lá e fala com ele. Não deu para vocês dois resolverem? Não conseguiram? Chama alguém. Não deu? Leva para quem? Para a igreja. Não é para levar para a igreja, irmão, que é outro parente. Levar para a igreja não é sair contando a sua vida para todo mundo e depois ficar lá, as pessoas falam mal de mim, estão comentando sobre mim. Não, não é ninguém que está comentando sobre você, é você que comenta sobre você mesmo. Você vai na casa de 10 pessoas e conta todos os seus segredos. Todas as coisas mais cabeludas da sua vida, você conta para todo mundo. Aí todo mundo falando de você, essa igreja não presta, que as pessoas falam da minha vida. Não, foi você que falou. E aí, mais um parêntese no achado tecnológico do nosso tempo. Facebook. Facebook está acabando com a vida de muita gente. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que 62% dos divórcios nos Estados Unidos passam em algum momento por uma conversa de Facebook, por uma fotografia que abriu, por um sei lá o que viu. Irmãos já não tolera mais irmãos, e aí virou um boné velho. Então eu quero te dar um conselho sábio em nome de Jesus. Se você for homem e mulher suficiente para achar que o pastor da igreja pode te aconselhar em alguma coisa boa, se você não sabe mexer com esta ferramenta, sai fora daí. Que é melhor ficar sem conta no Facebook do que ficar sem marido, do que ficar sem esposa, ficar sem irmãos, ficar sem amigos e ficar fora da igreja por causa de uma desgraça, de uma coisa que você não sabe lidar. Você não sabe lidar. Desliga isso, quer pagar para ver? Vai dar errado, irmão. E aí tem aqui já estou falando de uma outra questão. Todo mundo quer o pastor, quer o irmão, quer o mestre, quer o evangelho, ele quer o profeta, ele quer, mas ele não sabe por que ele quer. E aí o uso se destrói. Por quê? Quando você chama alguém, ou quando você vem atrás de um aconselhamento, você tem que estar com o coração aberto. Tem gente que chama pastor, chama irmão para conversar, mas eu não sei porque chama para conversar. Eu fico olhando, não sei, não entendi porque você me chamou para conversar. Qual é o problema, irmão? O problema é esse. Então, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Mas eu não vou fazer isso não. Então, dá um café aí. Vamos mudar de assunto. Tem janta aí? Eu não quero conversar mais. Tem conversa. Porque eu vou ter que voltar, irmão. Número 1, nós somos cristãos. Número 2, a Bíblia não é o nosso livro. Número 3, a gente não está numa comunidade que tem ordem, decência, um monte de coisa. Aí eu chamo uma pessoa, eu estou com uma dificuldade, uma dúvida, sei lá o quê. Aí a pessoa fala e eu não quero ouvir o que ela fala, eu não estou entendendo, me deixa na minha casa. Não me incomode. Eu poderia estar sendo usado de verdade na vida de uma outra pessoa. Então existe uma lei aqui, irmão. Quem quer ajuda precisa estar com o coração aberto, porque se você está com o coração fechado, não há conselho que você queira, não há conselho no mundo que te ajude, que a Bíblia são os conselhos do próprio Deus. E quando as pessoas têm problemas, muitas delas, a primeira coisa que ela faz é não ler a Bíblia. Ela sai na casa de um monte de gente. Olha. Mais uma coisa sobre como nós trabalhamos. Eu não tenho poder de arrancar da sua vida algo que você plantou e não me chamou para ver se aquela semente era boa ou não. Tem uma menina ali, tem um rapaz ali, eu não sei se eu dou eu não sei se eu tenho uma relação, não sei se eu dou uma transada lá, faço alguma coisa com aquela menina. Nessa hora ninguém liga para os pastores.
Pega o telefone. Ô pastor, beleza? Beleza? Você tá onde? Ah, tô aqui na cidade. Não, pastor, tô aqui no motel aqui com a menina aqui. Você acha que eu passo a manteiga ou não? Eu nunca recebi um telefonema deste na minha vida. Nunca recebi. Agora, esse eu já recebi. Ora por mim aí, cara. Aconteceu, irmão? Ora por mim, nossa, ela fez um exame. Acho que ela tá grávida. Foi uma oração. Qual é a oração que eu tenho que fazer? A de aborto? Senhor, em nome de Jesus, mata a criança. Que um cara, tô falando isso aqui é fato verídico, irmão. Um cara que pede oração para um pastor, porque não sabe se aquela criança é dele, a única oração que ele está pedindo é qual? Senhor, em nome de Jesus, mata essa criança. Ela vai estragar a minha vida. Você plantou um negócio aí, ó. Aquilo que você planta, como diz a palavra de Deus em Gálatas, o que o homem plantar, certamente colherá. Se você planta vento, colhe tempestade, diz o profeta. E aí você vai entrar numa outra questão, irmão. O que é que os pastores e os irmãos podem fazer por você quando vier o fruto dos nossos erros? Dar um abraço em você e chorar junto. E pedir a Deus que te dê força para este tempo de colheita ruim do que o Senhor e a senhora plantou. Eu não tenho como entrar e fazer que nem aquele cara, né? Parece, as pessoas pensam muitas vezes que a gente é aquele cara que hipnotizava os outros, né? Ricardo Pontes, né? Ricardo Puentes, eu acho que é algo assim. Acho que é Ricardo Puentes, não sei. É aquele cara que hipnotiza os outros. Ah, qual que é o seu problema, irmão? Eu fiz isso, agora tá assim. Ah, tá. 1, 2, 3 agora. 1, 2, 3 agora comigo aqui. Você agora é uma cebola. Cebola, 1, 2, 3 cebola. Cebola, 1, 2, 3 cebola. Aí você fala, só cebola, acabou meus problemas. Não existe isso, querido. Parece um teatrinho bem bestinha, mas tá cheio de gente querendo isto. Ah, pastor, eu briguei com a minha namorada, briguei com o meu namorado, briguei com o meu noivo. Tem como o senhor fazer alguma coisa? Tipo o que seria, irmão? Tipo o que seria? Muitas coisas nas nossas vidas, irmãos, acontecem porque nós erramos. Número 1. 2, olha que revelação tremenda, ó. 2, acontecem porque os outros, você não errou, mas o outro errou. Também tem isso aqui, você não sabia? Tem. Eu não fiz nada, cara, eu não errei, mas o outro errou. E ele está no meio da sua vida, vai bolar o seu meio de campo. É o outro. E aí entra uma terceira coisa, irmão, que também tem que tomar cuidado. Você se estrepa todo, se arrebenta todo, está com o corpo tudo cheio de arame farpado, aí vem aquelas frases. Como é que é? É permissão de Deus. Pode parar agora. Deus está permitindo esta luta. Não tem nada a ver com isso. Foi você ou a outra pessoa que errou. Tem nada a ver de permissão de Deus para te fazer mais forte. Pode parar. Tem nada a ver. Nada a ver. Eu estou lá numa gandaia, numa pindaíba desgraçada no pecado. Não, porque Deus está permitindo eu ser um cafajeste, um cachorro. E aí, mas Deus tem um plano de... bonito. Então todas essas realidades, irmãos, vêm para a igreja e caem no colo dos líderes, dos pastores, para esse cara dar um jeito de resolver para mim. Então eu quero dizer para você que talvez algumas coisas que você traga não vai ter como resolver. Não vai. Pelo menos, número 1, não do jeito que você queria. Número 2, não no tempo que você queria. Por exemplo, ô pastor, estou sem trampo. Faz oração para mim aí que amanhã eu tenho que arrumar. Cara, não sei. Deus quiser, vão ligar para você de madrugada. Mas se Deus não quiser, você vai dar uma deitada na salmoura. Porque nós, desta igreja, também não ficaremos usando de promessas falsas.
usando a autoridade, a figura ministerial para endossar promessas que Deus não prometeu. Que é outra coisa que as pessoas, entre aspas, de ministério andam fazendo para agradar a clientela, para prender as pessoas. Então você participa da campanha de 6 sexta-feira de poder. E aí se esse emprego vai sair. Olha, irmãos, eu creio. Agora, eu não creio que se numa dessas sexta-feiras você faltar e não passar no teste, que foi por causa da sexta-feira que você faltou, que você não passou. Não foi. Tem gente que ora muito e estuda pouco para fazer um teste numa fábrica, por exemplo. Que Deus não é injusto, irmão. Escuta isso aqui, ó. Aqui tem um cara que não é crente. E o cara está lá, ó. E aqui do lado tem um crente. Filho do rei, filho do rei. Eu sou filho do rei. Oh, charabacanta, sei lá o que. Fica lá. Aí não, estou no monte todo dia, todo monte. É fogo puro. E o outro cara estudando. Aí os dois vão fazer uma prova. Aí Deus pega a pessoa que se esforçou. Ah, cara, você não tem aliança comigo, sai fora. Põe o crente. Ah, não, irmão, não funciona deste jeito. Isso é injustiça, Deus não faz, Deus não é injusto, irmãos. Então, se você quer orar, ore mesmo, mas ore bastante. Eu não estou falando contra a oração, mas faz por onde também. Então, nossa atividade pastoral não está baseada em promessas de que tudo vai dar certo. Então, muitas vezes você vai talvez ouvir de mim coisa que não é legal. Mas não é porque eu não gosto, nunca mais vou falar com esse cara, porque está louco. Só deu burdoado em mim. Não é, mano, não é o que você está fazendo. É que você faz, o caminho que você está andando. Não posso te prometer promessas para amanhã. Não posso te dizer que tudo vai dar certo. O que você plantou? Aonde é que você anda? O que é que você está fazendo? Qual que é a nossa função? É o aconselhamento. E aí, se do outro lado tiver um coração submisso, se do outro lado tiver um coração de um cristão, você vai agradecer a Deus por causa daquele conselho e vai fazer. Agora, se não, para que ouvir conselho? Quero nada, né? Estou nem aí. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios são facilitadores daquilo que Deus quer fazer. Essa é a nossa visão, é a maneira que nós enxergamos aqui. Nós não queremos ser dono de ninguém, patrão de ninguém, chefe de ninguém, coordenadores espirituais. Paternidade espiritual verdadeira não é você se tornar o pai do cara para sempre. Deixa eu explicar esse item aqui. O que é paternidade espiritual? Primeiro, por quê? Por que paternidade espiritual? Então, eu acredito que Deus olha para determinadas pessoas e vê nelas a dificuldade que elas têm de se relacionar com Ele. Ponto. Na outra linha. O que Deus faz? Ele usa uma pessoa para representá-lo, para mostrar a outra pessoa a figura do pai que ele é. E aquela pessoa começa. Chega em determinado momento, que aquela pessoa está pronta, eu saio de cena e falo assim para você, agora olha lá, ele é o seu pai. Essa história de querer ser galinha choca, de ficar juntando toda a igreja, todo o grupo, toda a célula, não sei o quê, debaixo do meu comando, sempre meu comando, está errado. Eu preparo para te mostrar Jesus. E aqui eu encerro. Na caminhada do discipulado, na caminhada do pastoreio, na caminhada do aconselhamento bíblico, vai ter uma hora que você começa a amadurecer. Você começa a crescer, como eu falei. Esse é o objetivo. E quando você começa a crescer, há 5 anos atrás, você olhava para mim, cara, esse cara é de fé, esse cara é isso, esse cara faz. Você gostava do que eu pregava, você gostava do que eu falava, você gostava de orar comigo, você gostava de fazer qualquer coisa comigo.
Aí você vai crescendo na fé, você já não me olha mais daquele jeito. Porque você está amadurecendo. E você está vendo, isso aí está certo, irmão. Isso não é ruim, não. Você está vendo que aquela pessoa que de 5 anos, 10 anos atrás, que era, para mim, era o meu ídolo, vamos dizer assim. Quero ser igual a você, quero ser igual àquela irmã. Você já não vê ele mais com aquele brilho. Você está amadurecendo, você já consegue discernir todas as falhas que ele tem, que ela tem. Quando acontecer isso, é porque já está no tempo de pegar a fruta do pé para ela apodrecer. O que eu estou querendo dizer? Quando você começa a ter olhos para ver a falha dos seus líderes, dos seus pastores, daquelas pessoas, não é o tempo onde você vai lá e mata ele, tira ele, apedreja ele ou tenta tomar o poder, alguma coisa assim. Não. Simplesmente você chegou no momento que você já consegue discernir. E até neste momento, Deus é perfeito, irmão. Este momento é o momento mais bonito. Não é o momento mais feio. Quando você começa a ver as dificuldades e falhas do seu líder, que você nunca tinha percebido, mas agora você percebe que ele não é aquele cara, Superman. Ele é homem igual você. Esse momento, na verdade, é o momento mais lindo. Por quê? Porque é o próprio Deus agindo, tirando ele de cena e apresentando a ele, Jesus, e dizendo: só tem um perfeito, só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, sou eu. É para mim que você tem que olhar. Eu usei ele. Ele cuidou de você, deu o leitinho espiritual, ele deu tudo isso. Agora você já vê ele, você já vê as falhas dele. Mas não é para você matar ele agora. É para você entender que eu usei um homem como eu vou usar você. E as falhas dele não é para você não gostar mais dele, agora eu te superei, não. É para você entender que o único, digno, perfeito, sou eu. Então quando você começa a ver isso no seu líder, não é para você, é preciso procurar outro líder, porque aquele lá já está velho, ele já está, nossa, muita falha, muito defeito. Não, é o seu momento de olhar única e exclusivamente para Jesus, e entender que aquele irmão foi usado num tempo onde você era criança, mas agora você não é criança mais. E agora Deus está chamando você, vem aqui. Agora entre nós, não é... Pastor, irmão, desculpe, mas pastor não pode ser que nem um padre. Sabe o padre? Você vem, senta aqui, e eu estou aqui do lado da madeira, assim. Pode falar, meu filho, o que você fez? Eu fiz isso, e fiz isso, eu nem olho na sua cara. Ah, é? Então tá bom, joelho no milho, 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, tá tudo certo. Bora lá, quem que é o próximo? Pode, irmão. Quando você começa a ver a falha, quando eu estou falando falha, não é vida de pecado não, tá, irmão? Não confunde isso. Falha é limitação de homem. O que é isto? Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Para eu estar aconselhando e orando com o Rony, eu tive que dispensar vocês dois. Não posso fazer isso ao mesmo tempo. E isto é belo. Você está louco, esse cara nunca me atende. Não, isso é belo, mais uma vez. Deus está dizendo, só eu posso estar com você todo o tempo. Só eu posso te acompanhar o dia inteiro. Só eu posso ouvir todas as suas orações, todas as suas reclamações. E só eu posso estar com você naquele momento da sua vida. O resto tudo não pode. Preciso estar com ele, eu tenho que dizer para ele, não vai dar. Só amanhã. Estão entendendo, irmãos? Que Deus, em nome de Jesus, nos ajude. E que você possa ter entendido qual é o nosso trabalho aqui. O que nós queremos aqui. Não queremos ser dono, não queremos ser patrão, não queremos ser chefe. Não podemos muitas vezes arrancar os frutos que você... das sementes que você plantou. Muitas vezes você vai chamar a gente para chorar junto, para lamentar e para fazer uma oração. Você vai passar naquele estreito. Não tem jeito. Quando vem dores sobre a nossa vida, vem dor.
que os líderes e a atividade pastoral da igreja não é uma atividade perfeita, que só Deus é perfeito. E que quando você vê as dificuldades e falhas, não são pecados e bagunça, não. Falha, eu não consegui alcançar você. Eu não consegui te dar. A minha mão, ela não estendeu, ela não consegue chegar até aí. Mas até nessa hora da minha incapacidade ou da incapacidade de qualquer outro pastor da igreja, é a hora que você tem que enxergar a beleza de um Deus que te alcança sempre. Sempre Deus alcança. E que você, em nome de Jesus, através do ministério dessa igreja, possa ter a sua comunhão com Deus. Você e Deus. Não Deus, eu e você. Não, você e Deus. Que o véu se rasgou. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Tu és o supremo pastor. Tu és o pastor e bispo das nossas almas. Somente o Senhor tem o poder de curar as feridas. Somente o Senhor, Espírito Santo, tem o poder de consolar os que choram, de tirar, ó Deus, o amargor, a ferida do nosso coração. Agradecemos, ó Deus, pelos nossos pais, maridos, pastores, líderes, essas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, que nós muitas vezes não entendemos, cobramos, exigimos, como se eles fossem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos um relacionamento íntimo contigo e entender o verdadeiro papel dos nossos irmãos nas nossas vidas, trazendo pequenas porções do Senhor a todo momento, aconselhamento, trazendo palavras do Senhor a cada momento, nos abraçando em Teu nome em algumas situações e até mesmo chorando conosco em algumas outras situações. Mas quando nós começarmos a crescer e vermos que eles não são tão maravilhosos assim como nós pensávamos, é o momento de nós encontrarmos com aquele que é todo maravilhoso, é o Senhor. Que o Senhor seja sempre o único e supremo pastor nessa congregação. E que o Senhor possa nos mostrar a Tua face, porque Tu és poderoso para isso, na vida de pessoas que são como nós. Que nós tenhamos um bom coração para ajudar a liderança da igreja, não atrapalhar. Trabalhar cada um de nós no nosso amadurecimento pessoal, para nós ajudarmos, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nome de Jesus na vida da igreja. Que nós saibamos honrar a quem tem honra, respeitar, ó Deus, amar, interceder por aqueles que estão num posicionamento diferente de nós, no nome do Senhor Jesus. E que nós tenhamos almas agradecidas e sejamos humildes para ver que muitas vezes aquele que está na nossa frente não tem talvez o conhecimento, a sabedoria, a experiência até, mas aí saber que é o Senhor que está querendo tratar na nossa humildade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós possamos estar juntos nisso. Eu quero te aconselhar a ouvir, você que tem internet, a palavra de 2 anos atrás chamada Pastoreio, está lá no nosso site. Se você tem as suas ofertas nessa noite, se você